Em julho de 2010, Yvonne Wieczorek deixou uma boate na área de Sopot, na Polônia, onde ela estava se divertindo na companhia de alguns amigos. A jovem de 19 anos resolveu ir para casa a pé e foi registrada por algumas câmeras de segurança da cidade. Mas a Yvonne nunca chegou em casa e até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trago um caso da Polônia para vocês, como vocês já perceberam pelo trailer, né? Eu acho que esse é o segundo caso da Polônia que a gente traz aqui. Pelo menos é o segundo que eu me lembro assim melhor. Lógico que o outro é o da Madalena Zuck. Até hoje é um dos meus casos preferidos que a gente já fez aqui no podcast. Mas o caso da Yvonne aconteceu alguns anos antes da morte da Madzia e é um dos casos mais famosos da Polônia. Até hoje se fala nesse caso, já tem 15 anos que ele aconteceu, mas até hoje ele é muito falado, muito noticiado, muito discutido nos fóruns da Polônia. Então eu acho que vai ser interessante pra gente, Alexandre. E vai ser novo, porque geralmente quando você traz esses casos assim, a galera não conhece. De países não convencionais. Sim, eu também gosto disso. Mas dessa vez, pra variar, voltamos ao normal. Eu não sei nada do que tá acontecendo. Então me conta aí o que aconteceu com a Ivana. Yvonne Wieczorek tinha 19 anos quando desapareceu. Ela vivia com a mãe, Kinda, e o padrasto, Piotr, na cidade de Gdansk, na Polônia. Ela estava fazendo as últimas provas de vestibular porque ela queria garantir uma vaga na universidade. Ela tinha boas notas e estava se candidatando à Universidade de Tecnologia e à Universidade de Gdansk. Mas o seu maior sonho era estudar relações internacionais na Academia Naval de Gdynia. Inclusive, a Yvonne foi aceita nessa universidade, mas ela nunca ficou sabendo disso, porque a carta chegou 2 dias depois dela desaparecer. A Yvonne também queria tirar carteira de motorista. Ela sonhava com isso há muito tempo e em breve começaria a ter lições dirigindo com um instrutor. Na época em que ela desapareceu, em julho de 2010, a Yvonne estava apenas relaxando e curtindo o início das férias pós-formatura. Ela passava os dias indo à praia e indo a festas. Ela também estava planejando uma viagem para a Espanha com a mãe e o padrasto para visitar a irmã dela que vivia no país. A viagem seria um presente de formatura e uma celebração do começo da vida adulta da Yvonne. Segundo a família e os amigos da Yvonne, ela era uma pessoa muito inteligente, extrovertida, sociável, que fazia amigos com facilidade e tinha muitas amigas na escola e no complexo habitacional onde vivia. Ela também tinha um ótimo relacionamento com a mãe, Kinda, que a Yvonne considerava a melhor amiga dela e para quem ela contava tudo. A Yvonne teve alguns namoradinhos na escola e, inclusive, ela tinha terminado recentemente um relacionamento com um rapaz chamado Patrick, com quem ela tinha namorado por bastante tempo. Eu vou ter que lembrar disso pra mais tarde? Vai, mas eu vou dar uma relembrada pra você quando eu chegar lá. Porque teve algum caso passado também que você falou no início e voltou lá no final. Isso vai acontecer aqui. Ok. Em uma das festas que a Yvonne foi no início do verão, com a amiga mais velha da escola, chamada Kasia, ela conheceu um cara chamado Pavel. Ela ficou muito impressionada com ele e disse para a mãe que o Pavel era mais velho, tinha a cabeça no lugar, era adulto e organizado. A mãe até perguntou se a Yvonne estava gostando desse rapaz e se ela queria namorar com ele.
Mas a Ivone disse que ela não queria nada sério naquele momento. Ela só queria aproveitar as férias e começar a faculdade sem nenhum tipo de compromisso. Depois de algumas semanas conhecendo melhor o Pavel e os amigos dele, chamados Adrian e Marek, a Ivone contou para a mãe que tinha sido convidada pelos meninos para ir no Dream Club, em Sopot. A Ivone ficou muito feliz e animada. O Dream Club era uma boate grande e elegante e ela já tinha ouvido falar muito daquele lugar. Até a mãe dela ficou feliz pela filha, porque ela própria já tinha ido com o marido ao Dream Club e tinha gostado muito. A Adria, uma das melhores amigas da Ivone, que morava no mesmo prédio, também queria ir com eles, mas ela tinha apenas 17 anos. A Ivone também tinha só 19 anos, e a idade para entrar em boates na Polônia, pelo menos naquela época, era 21 anos, apesar da maioridade no país ser 18 anos. Mas os meninos garantiram que tinham contatos lá no Dream Club e que, com certeza, elas duas conseguiriam entrar. Nos próximos dias, a Ivone só falava nisso. Ela perguntou para a mãe o que ela devia vestir e como se arrumar para ir na boate. A mãe deu alguns conselhos e na sexta-feira, dia 16 de julho de 2010, o dia de ir na boate, parecia até que a Ivone estava se arrumando para um baile de formatura ou algo parecido. Ela acordou cedo e foi para o salão com a mãe. A Kinda era cabeleireira e dona de um pequeno salão num resort. Para ela, aquela sexta-feira era um dia comum de trabalho. O salão estaria cheio e movimentado, porque, afinal, era sexta-feira e ainda era o meio do verão, que estava cheio de turistas. Então, a Kinda tinha que chegar no salão às 9 horas. E, apesar de resmungar um pouco, porque ela não gostava de acordar cedo, a Ivone foi com a mãe. Ela fez as unhas e o cabelo no salão da mãe e depois voltou para casa para almoçar, cochilar e arrumar as coisas dela para a grande noite. Quando o padrasto, o Piotr, chegou em casa por volta das 17 horas, a Ivone ainda estava em casa. Mas ela logo terminou de arrumar as coisas, separou as roupas dela, pegou a bolsa, o Babyliss para retocar o cabelo e foi para a casa da Adria, porque as duas tinham combinado de se arrumar juntas e uma ia fazer a maquiagem da outra. Por volta das 20 horas, a Ivone ligou para a mãe e disse que estava saindo da casa da Adria. Ela também disse que os meninos iam buscar elas duas e que eles primeiro iam a uma fogueira, e só por volta das 22 ou 23 horas que eles iam para o Dream Club. A Ivone também garantiu à mãe que ela e a Adria estariam com os meninos o tempo todo e que eles as levariam para casa no fim da noite e que cuidariam delas. A Kinda mandou a Ivone se cuidar bem e perguntou que horas a filha estaria de volta. A Ivone disse que não sabia, mas ela ia dormir na casa da Adria quando chegasse. E a mãe pediu para ela mandar uma mensagem ou ligar quando chegasse para avisar. A Kinda não fazia ideia que essa seria a última vez que ela falaria com a filha. A Kinda chegou tarde em casa do trabalho naquela sexta-feira, por volta das 21h30. Ela estava muito cansada, então só tomou um banho, comeu alguma coisa rápida e foi deitar, porque ela tinha cliente às 8 da manhã do dia seguinte. O marido dela, o Piotr, até comentou que estava uma noite muito bonita e que eles podiam sair, mas a Kinda disse que achava melhor eles saírem no dia seguinte. Então os dois foram dormir. Era uma noite bem quente de verão, e às 22h30 fazia 30 graus lá fora. Na Polônia, os dias no verão costumam ser bem longos. Anoitece em torno das 21 horas e amanhece pouco antes das 4h30 da manhã. Então você tem muito tempo de luz solar. Isso deve ser tão estranho. Com certeza. Aí 10 horas da noite ainda tem sol. Meu pior pesadelo. Sol até as 8, 9 é uma parada que não entra na minha cabeça. O Piotr acordou entre 3 e 4 horas da manhã. Ele sempre costuma acordar cedo assim. Então ele foi para a sala e ligou a TV para assistir alguma coisa.
Mas antes de se levantar da cama, ele cutucou a esposa e disse para ela que a Yvonne e a amiga Adria já estavam de volta no prédio. Segundo o Piotr, as duas meninas estavam falando tão alto do lado de fora do apartamento que ele conseguia ouvir as vozes delas. A Kinda ficou aliviada, pensando que a Yvonne já estava de volta e segura. Então ela se virou e dormiu novamente até às 6h30, quando o despertador tocou. A Kinda estava fazendo café da manhã quando notou que os seus sapatos novos de salto alto que ela tinha acabado de comprar sumiram. Ela ainda nem tinha usado aquele par de sapatos pela primeira vez. Então ela ficou chateada e ligou imediatamente para o celular da Yvonne para dar uma bronca nela. Ela nem se importou com o fato de ser muito cedo e da Yvonne estar na casa da Adria dormindo. Mas o celular da Yvonne estava desligado. Pouco antes das 8 da manhã, o telefone da casa da família tocou. O Piotr atendeu e era a Kasia, uma das amigas da Yvonne, perguntando se ela estava em casa. O Piotr disse que não, que a Yvonne tinha ido dormir na casa da Adria. Ele também perguntou o que aconteceu, né? Por que uma amiga da Yvonne estaria ligando tão cedo? E a Kasia disse para ele que as duas combinaram de ir jogar vôlei na praia às 8 da manhã. Isso deixou o Piotr e a Kinda com a pulga atrás da orelha. Normalmente, depois de ir a festas ou ir para balada, a Yvonne dormia até meio-dia, às vezes até 2 da tarde. Então, eles não entenderam por que a Yvonne combinaria de se encontrar às 8 horas com alguém na praia. Principalmente porque ela era muito certinha e os compromissos com as amigas eram sagrados. Além disso, ninguém nunca tinha ligado para a Yvonne aquela hora antes, ainda mais num sábado e durante as férias de verão. E principalmente para o telefone fixo da família. Normalmente os amigos dela ligavam para o celular. Apesar de estranharem, o Piotr e a Kinda deixaram o assunto para lá e ela foi trabalhar. Foi mais um dia de muito calor e de muito trabalho no salão. Por volta das 13 horas, um jovem rapaz entrou no salão e olhou em volta. Ele afirmou que gostaria de marcar um horário para a tia dele com a cabeleireira. A Kinda perguntou qual serviço a tia dele gostaria de fazer e o rapaz afirmou que era um penteado. Eles marcaram então um horário para a tia às 15 horas, mas ninguém apareceu no horário combinado. Uma hora depois, às 16 horas, a Kasia, a amiga da Yvonne que tinha ligado às 8 da manhã, apareceu no salão junto com aquele rapaz. Ele era o Adrian, o amigo do Pavel, que estava no Dream Club com a Yvonne e os amigos na noite anterior. A Kasia e o Adrian disseram para Kinda que algo devia ter acontecido com a Yvonne, porque não sabiam onde ela estava. Aparentemente, o grupo de amigos estava ligando e procurando pela Yvonne desde aquela manhã. A Kinda ficou chocada. O Adrian disse que por volta das 3 da manhã, na boate, eles brigaram com a Yvonne e ela foi para casa sozinha. E foi provavelmente a pé, porque ela não tinha dinheiro para pegar um táxi. A Kinda começou a chorar e a procurar a filha pela cidade. Como vocês sabem, a Yvonne morava em Gdansk. E a cidade de Gdansk faz parte da Tri-City, que é uma junção de 3 cidades pequenas que fazem fronteira umas com as outras. Nesse caso, são 3 cidades litorâneas que as pessoas, em geral, veem como se fosse uma coisa só, uma cidade só. E essas 3 cidades são Gdansk, Sopot e Gdynia. A boate, para onde eles foram, na noite anterior, ficava em Sopot. E dá para circular e até ir andando de uma cidade para outra. A mãe e os 2 amigos da Yvonne começaram a andar pelo calçadão de Sopot à procura dela. Eles também foram até o pier e ficaram circulando pela área onde ficam as boates. A Kinda também ligou para o marido e perguntou se a Yvonne tinha aparecido ou se ela tinha dado alguma notícia. A amiga que foi com ela pra boate não Era essa. a Adria. Era a Adria. Não, essa daqui é a Kasia. Ela não apareceu nesse grupo aí pra procurar. Ainda não. Vai aparecer já já.
A caixa não estava com eles na boate na noite anterior. E o Adrian não sabia explicar exatamente o que tinha acontecido, porque ele só viu a Yvonne fazendo gestos bruscos e ela parecia estar brigando com os amigos. Mas ele não escutou nada do que ela dizia por causa da música alta. Ele não sabia se ela estava brigando com alguém específico ou qual foi o motivo da briga. Também foi esclarecido que a história de terem marcado para jogar vôlei às 8 da manhã era mentira. A caixa só queria saber se a Yvonne tinha ido para casa e ligou para o telefone fixo da família a pedido do Pavel. Deve ter sido a mesma coisa com o garoto querendo marcar com a tia. Sim, ele foi dar uma olhada no salão para ver se a Yvonne podia estar por lá. E inventou uma desculpa. A Kinda, então, resolveu ir na polícia denunciar o desaparecimento da filha. E todas as pessoas que estiveram com a Yvonne na boate na sexta-feira foram com ela à polícia para contar o que aconteceu. Nesse caso, eram a amiga, a Adria, o Adrian, que já estava procurando com a Kinda, pela cidade, o Pavel e o Marek. Quando eles chegaram na delegacia, o policial que atendeu a Kinda foi muito condescendente. Primeiro, ele perguntou há quanto tempo a Yvonne estava desaparecida, e quando ele soube que era só desde as 3 da manhã, ele afirmou que ela devia ter se divertido muito na boate e que provavelmente estava na casa de uma amiga e não conseguiu avisar. A Kinda falou que isso era impossível, porque todo mundo que esteve com ela na noite anterior estava ali na delegacia também e ninguém sabia da Yvonne. Aí o policial perguntou se ela já tinha procurado a filha em todos os lugares, porque esse aparentemente não é o trabalho da polícia, É o seu trabalho. Vai procurar sua filha em 3 cidades diferentes. E ele disse também que com certeza a garota ia voltar, talvez em 1 ou 2 semanas. Ela podia ter ido para casa de um rapaz que ela conheceu e tal. A Kinda foi ficando com vontade de socar o policial. E ela foi bem firme ao dizer para ele que tinha certeza que isso não tinha acontecido. E que a Yvonne nunca tinha feito isso antes. Se ela achasse que a filha fugiu com um boy qualquer, ela não estaria na delegacia. O policial perguntou mais 5 vezes se ela realmente queria reportar o desaparecimento da Yvonne. E depois de fazer eles esperarem mais de 1 hora, ele chamou outro policial para terminar o atendimento e registrar a ocorrência. A Kinda se sentiu muito desrespeitada. Já eram 22 horas quando ela saiu da delegacia e voltou para casa. Quando ela chegou com os 4 jovens, a Kasia, uma prima da Kinda, e a mãe da Adria já estavam lá para dar um apoio. E lá em casa, com mais calma, a Kinda e o Piotr tentaram entender melhor o que tinha acontecido na boate. Na sexta-feira, 16 de julho de 2010, a Yvonne saiu com 4 amigos: Adria, Pavel, Adrian e Marek. Os 3 rapazes buscaram a Yvonne e a Adria em casa por volta das 20 horas e foram para a casa da avó do Pavel, onde eles fizeram uma fogueira. Eles ficaram no jardim tomando alguns drinks e conversando. Mais tarde naquela noite, por volta de 00:15, a Yvonne foi para a boate em Sopot chamada Dream Club com o mesmo grupo de amigos. Segundo esses amigos, a Yvonne e o Pavel estavam meio que num encontro. Mas durante a noite eles descobriram que não estavam realmente atraídos um pelo outro. Eu achei isso meio esquisito. Muitos detalhes, muita coisa pra acontecer numa noite só. Eles estavam meio que saindo, só que aí ambos decidiram ao mesmo tempo que não estavam atraídos um pelo outro e ficou tudo bem. Ok, né? A Adria disse que a Yvonne não tinha superado o ex-namorado, o jovem chamado Patrick. O casal havia terminado alguns meses antes. Pouco depois de 1 da manhã, a Yvonne recebeu uma mensagem de texto de uma amiga. A mensagem dizia que o Patrick estava festejando com algumas garotas numa boate diferente. E isso deixou a Yvonne de muito mau humor. Mais tarde naquela noite, a Yvonne e o Pavel brigaram e por volta de 2:30 da manhã, ela saiu furiosa da boate sozinha.
Ela voltou alguns minutos depois e estava fula da vida com a Adria porque a amiga não tinha ido atrás dela. E eu compreendo a Yvonne ter ficado chateada, já que a Adria era uma amiga antiga dela, enquanto os 3 rapazes, elas duas só conheciam há poucas semanas. Uma lição que eu tirei desse caso é: nunca deixe suas amigas saírem sozinhas da boate ou voltarem sozinhas para casa, bêbadas depois da night. O motivo pelo qual o Pavel e a Yvonne brigaram nunca foi esclarecido. Talvez a polícia e a família e os amigos da Yvonne saibam, mas o público não sabe exatamente por que eles brigaram. Então, às 3 da manhã, a Yvonne saiu do clube novamente e decidiu ir para casa sozinha a pé. Ela andou em direção ao calçadão na beira-mar. A Yvonne não tinha dinheiro e a bateria do seu celular estava acabando. Segundo um rapaz polonês com quem eu conversei sobre esse caso, essa parte da história é um mistério enorme na Polônia, porque ninguém entende por que a Yvonne não pegou um ônibus para ir embora. Normalmente, não se realiza o pagamento para você pegar o ônibus dentro do ônibus, né? Que nem a gente faz aqui no Brasil, seja com cartão ou com o motorista, entendeu? Lá na Polônia, você precisa comprar a passagem antes e você só valida a passagem de ônibus a bordo. E não existe nenhum tipo de controle na entrada do ônibus. De vez em quando há controladores de passagens nos ônibus e aí quem não tem a passagem pode levar uma multa. Mas nunca tem nenhum controlador nos ônibus noturnos. Então, mesmo que você não tenha passagem, né, os jovens simplesmente entram nos ônibus e torcem para não encontrar o controlador. Especialmente tarde da noite, depois de festa, depois da balada e tal. Então é uma coisa que todo mundo faz, assim, culturalmente, os poloneses, né? Os jovens poloneses. Chega de madrugada, você não tem, o ônibus é de graça. Não tem uma passagem aqui com você, não tem dinheiro pro táxi, entra no ônibus mesmo assim, porque não vai ter nenhum controlador, entendeu? Uhum. Mas a Yvonne resolveu ficar sentada num banco no calçadão. Ela esperou começar a amanhecer às 4 da manhã. E aí ela começou a caminhar em direção à sua casa pela Seaside Boulevard. Ela tinha cerca de 6 quilômetros para percorrer. E os sapatos novos da mãe dela estavam machucando os seus pés. Por isso, ela os tirou e foi andando descalça, carregando os sapatos nas mãos. Nas imagens do circuito interno de TV, ela caminha descalça não só pela praia, mas também pela cidade, onde as calçadas são sujas e cheias de cacos de vidro, principalmente nos fins de semana e nessa área que era cheia de boates e barzinhos. A Yvonne devia estar realmente determinada a caminhar. Ela mandou mensagem para algumas pessoas no caminho, inclusive para a Adria, dizendo que estava brava porque a amiga não a seguiu. De novo, né? Segunda vez que a Yvonne sai da boate sozinha e que a Adria não vai atrás dela. A Yvonne ligou para a Adria do caminho e a Adria disse depois que elas resolveram a discussão por telefone e que tinham ficado de bem novamente. Poucos minutos antes das 4 da manhã, ela ligou para a Adria pela última vez. Ela disse que a bateria do telefone estava acabando, disse onde ela estava e isso era consistente com as imagens de câmeras de segurança da cidade. A Yvonne afirmou que estava indo para a casa da Adria como elas tinham combinado, até porque ela estava um pouco bêbada e ela não queria encontrar a mãe daquele jeito, e os pais da Adria estavam fora. Naquela hora, a Adria já estava quase em casa ela mesma e disse que deixaria as chaves debaixo do tapete para a Yvonne entrar. Então a Adria teria chegado mais cedo do que a Yvonne? Sim, a Yvonne... Porque ela não foi andando? Não. A Yvonne saiu da boate 3 da manhã, ficou sentada num banco até as 4 da manhã. E aí ela começou a andar, entendeu? E entre 3 e 4 ela estava sentada num banquinho no calçadão e ligando para as pessoas e mandando mensagem e reclamando que a bateria do celular estava acabando e tal. Mas só quando deu 4 horas que ela levantou e começou a ir. A Adria e os 3 rapazes, o Marek, o Pavel e o Adrian, ficaram na boate até umas 3h30 da manhã. Ao deixarem o local, os 3 rapazes dividiram um táxi que os levou para casa um por um. E a Adria pegou um táxi separado. Ela parou no McDonald's 24 horas e comprou um lanche.
Os 2 motoristas de táxi foram interrogados e confirmaram essas informações, tá? A Adria estava falando com a Yvonne parada perto do apartamento onde a Yvonne morava. E o Piotr, o padrasto da Yvonne, ouviu a Adria falando no telefone. Ele afirmou que tinha ouvido as 2 conversando. Por isso, ele presumiu que as 2 meninas tinham chegado. Lembra que ele falou para a esposa, para Kinda. Mas a Adria disse que ela, na verdade, estava com o viva-voz ligado. E provavelmente foi essa conversa que o Piotr ouviu. Ou então ele só ouviu o lado da Adria e a Adria estava falando Yvonne várias vezes e presumiu que as 2 estavam conversando. Mas elas moravam perto? Elas moravam no mesmo prédio, no mesmo andar, entendeu? Entendi. Além de ter ligado para a Adria, a Yvonne também ligou para o Pavel. Houve bastante movimentação no celular da Yvonne antes da bateria dela acabar. Ela ligou e trocou mensagens com umas 5 pessoas diferentes. Quando perguntado sobre o conteúdo das ligações, o Pavel disse que ele estava preocupado se a Yvonne tinha chegado em casa. E por volta das 4 da manhã, a bateria da Yvonne acabou. Ela foi filmada caminhando no calçadão à beira-mar, a cerca de 2,5 km da sua casa, às 4h12 da manhã. No vídeo, um homem é visto caminhando atrás dela. Ele está vestindo uma camisa xadrez e carregando uma toalha no ombro, tipo uma toalha de academia, daquelas menores que você usa para enxugar o suor do rosto e tal. Essa filmagem, capturada às 4h12, é o último avistamento confirmado da Yvonne. A imagem é muito clara porque já era praticamente dia e não havia nenhuma nuvem no céu. Ainda faltavam cerca de 20 minutos de caminhada para Yvonne chegar no prédio onde ela morava, mas ela nunca mais foi vista novamente. Como vocês sabem, o desaparecimento da Yvonne foi inicialmente menosprezado pela polícia, que pensou que ela tinha ido festejar em outro lugar, ou ficado na casa de amigos, até que ela tinha fugido. A verdadeira investigação só começou mais de uma semana após o desaparecimento e algumas evidências provavelmente foram perdidas por causa disso. No dia seguinte, que a mãe da Yvonne reportou o desaparecimento dela, no domingo, dia 18 de julho, todos os amigos e parentes das 2 continuaram procurando pela Yvonne. O Pavel e os 2 amigos dele, o Adrian e o Marek, foram bastante solidários com a família nesses primeiros dias. Segundo a Kinda, eles eram muito ativos, interessados e preocupados. Foram eles que teriam dado a ideia de espalhar pôsteres de pessoa desaparecida com a foto da Yvonne e de organizar grupos de busca. O Pavel também conseguiu uma reunião para Kinda com a emissora de TV de Gdansk, e a emissora colocou um anúncio no ar, tipo um comercial no ar, sobre o desaparecimento da Yvonne por 3 dias. E esse comercial pedia que entrassem em contato caso tivessem visto aquela jovem e tinha o número de telefone da casa dela. Graças a isso, as ligações começaram a chegar. Disseram que a Yvonne tinha sido vista em vários lugares e todas as informações que chegavam eram repassadas à polícia. Mas a polícia ainda não estava interessada no caso. O interesse deles só começou quando um investigador particular foi contratado pela mãe da Yvonne. A Kinda ligou para vários investigadores, mas era época de férias e ninguém queria assumir um trabalho, um caso novo assim tão rápido. E os investigadores que aceitavam cobrariam 4.000 zlotys por dia. Zloty é a moeda da Polônia. Então, alguém sugeriu que ela entrasse em contato com um detetive que sempre aparecia em programas de TV, chamado Rutkowski. A Kinda ligou para ele e, para surpresa dela, o Rutkowski se interessou pelo caso. Já era o 5º ou 6º dia em que a Yvonne estava desaparecida, e ele foi o único investigador que se importou. Uma reunião foi marcada para o dia seguinte e o investigador viajou para Gdansk. Na reunião, a Kinda levou os 4 jovens que estavam com a Yvonne no dia que ela desapareceu para contarem em detalhes para o detetive tudo o que aconteceu. O Rutkowski não hesitou e simplesmente disse: "Ela está morta.
A única questão é quem fez isso. Porra. A Kinda começou a chorar. E os jovens se sentiram ofendidos e perguntaram se o detetive estava desconfiando deles. O Rutkowski começou a fazer perguntas para Kinda e para o Piotr sobre vigilância, se a polícia tinha ido atrás e tinha conseguido imagens de câmeras de segurança que pudessem mostrar a Yvonne. E claro que a resposta era não. Até aqui, a polícia ainda não tinha começado a trabalhar. O detetive, então, foi com a Kinda até Sopot e ela mostrou para ele o caminho que a Yvonne deveria ter feito, já que ela estava voltando para casa. Na boate Dream Club, o Rutkowski percebeu que havia câmeras de segurança na entrada e procurou o gerente. Ele obteve permissão do proprietário do prédio e conseguiu as imagens que mostravam a Yvonne saindo do local. Ao longo do caminho que a jovem faria para casa, o detetive notou algumas câmeras que eram da guarda municipal. Depois de alguma insistência, ele conseguiu aquelas imagens também. São as imagens que eu vou colocar no Instagram para vocês, mostrando a Yvonne andando descalça 4h pouca da manhã para ir para casa. O Rutkowski convocou uma coletiva de imprensa. A essa altura, a mãe, o padrasto e a família da Yvonne já estavam furiosos com a polícia. Tinham se passado 9 dias desde o desaparecimento e a polícia não tinha feito nada. Mas, ao saberem que o detetive da TV estava envolvido no caso e que ele convocou uma coletiva, a polícia logo chamou a Kinda para um interrogatório. Só que o interrogatório era para falar sobre o Rutkowski. O que ele estava fazendo? O que ele estava planejando? Quais os métodos que ele estava usando? Você sabia que ele opera usando métodos que nem sempre são legais? E que ele nem tem uma licença oficial de detetive particular? Ficaram doídos. Os poloneses são bem divididos no que diz respeito ao Rutkowski. Tem gente que acha que o trabalho que ele faz é bem legal e que ajuda a chamar a atenção para os casos. E tem gente que acha que ele é um pilantra que só quer atenção. A polícia claramente está nesse segundo grupo. Não são coisas mutuamente exclusivas. Não, com certeza, né? Ele está fazendo um trabalho legal, mas pelos motivos errados, talvez, né? Porque ele quer chamar a atenção e ganhar clientes e sei lá o quê, e ficar famoso. A mãe da Yvonne é muito grata ao Rutkowski, porque se não fosse pelo envolvimento dele nesse início, vai saber se a polícia teria começado a fazer alguma coisa. Além disso, ele só cobrou 15 mil slots dela para cuidar do caso, enquanto os outros detetives, os outros investigadores particulares, queriam 4 mil por dia. A polícia realizou uma coletiva de imprensa um dia depois do Rutkowski fazer a coletiva dele. Eles mostraram as cenas das câmeras de segurança do calçadão e da Yvonne caminhando para casa. E eles foram massacrados, porque nada daquilo era novidade. Os jornalistas queriam saber o que a polícia estava fazendo. Eles não queriam ver as imagens que eles já tinham visto no dia anterior. Da coletiva do Rutkowski. Não há dúvida de que os primeiros e mais importantes dias foram quase completamente desperdiçados. Erros graves foram cometidos pela polícia, principalmente em relação a conversar com testemunhas, com as pessoas que conheciam a Yvonne e em relação à obtenção de imagens de câmeras de segurança que poderiam ser muito importantes. Por exemplo, havia câmeras de segurança na entrada da casa dos avós do Pavel, onde a Yvonne esteve no início da noite e para onde o Pavel voltou depois de sair da boate. Seria interessante ver o que aconteceu durante a fogueira no jardim e também poderia inocentar o Pavel como suspeito. Ele chegou até a mencionar para os policiais a existência da câmera, mas nada foi feito. Além disso, também tinham câmeras no complexo habitacional onde a Yvonne e a Adria viviam. Inclusive, havia câmeras não apenas do lado de fora dos blocos, mas também na escada do andar onde a menina morava. Todas as pessoas que entravam e saíam eram gravadas. Segundo o síndico do prédio, na época, a polícia só apareceu no local 2 semanas depois do desaparecimento, quando o ciclo de gravação já estava fechado, ou seja, outras imagens já tinham sobreposto as imagens daquele dia.
Essas câmeras poderiam, por exemplo, dissipar todas as dúvidas relacionadas ao padrasto da Yvonne. Se o que ele ouviu era realmente a Adria no viva voz com a Yvonne, ou se a menina poderia ter conseguido voltar para casa e estava realmente ali do lado de fora falando com a amiga, como o Piotr imaginou. Ele tinha certeza que ele tinha ouvido a Adria e a Yvonne conversando ali fora. E eu não sei se um viva voz daria para ouvir tão claramente assim, do quarto, porque ele ainda nem tinha ido para a sala. Então, assim, por muito tempo, ele realmente achou que ele tinha escutado a Yvonne, que a Yvonne tinha chegado em casa. E a polícia acha que a Yvonne conseguiu voltar pelo menos até o bairro onde ela morava. Não se sabe exatamente se ela chegou a entrar no prédio ou o que aconteceu, mas até o bairro ela deve ter conseguido chegar. Eu vou falar disso mais tarde. No caminho que a Yvonne teria feito entre a boate e a casa dela, havia mais câmeras que poderiam tê-la registrado. Até mesmo na área do Regent Park havia mais câmeras cujas imagens não foram obtidas. E é quase certo que depois da câmera que registrou a Yvonne às 4h12 da manhã, ela tenha passado por esse parque no caminho para casa. E todas essas câmeras já não tinha mais imagem? Não existia mais? Quando a polícia foi atrás, não. As únicas imagens que existem foram as que o detetive particular conseguiu na boate e algumas com a guarda municipal. Mas assim, ele não conseguiu todas as imagens que ele queria, de todas as câmeras que poderiam ter gravado a Yvonne. Ele conseguiu imagens da Yvonne que a guarda municipal localizou em algumas câmeras, entendeu? Ele próprio nunca chegou e deixa eu revisar as imagens dessa câmera aqui. E ficou procurando para ver se a Yvonne tinha passado. Ele só recebeu o que a guarda municipal mandou para ele. Entendi. Quem poderia fazer isso é a polícia. Mas eles não fizeram. A negligência policial também se referiu às descobertas sobre a vida e os hábitos da Yvonne. Os erros cometidos pela polícia são óbvios, como o fato da polícia só ter ido até a escola onde a Yvonne tinha acabado de se formar 2 anos depois. A escola era o ambiente mais próximo da Yvonne. Os amigos dela eram da escola, ela passou anos estudando ali, o pessoal da escola a conhecia bem, sem contar que o Pavel também tinha estudado na mesma escola com alguns anos de diferença. Então, o diretor tinha certeza que a polícia logo ia aparecer ali. Mas isso só aconteceu anos depois. Interrompendo rapidinho o seu podcast de casos não resolvidos favorito, para lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast aqui foi feito do zero de maneira independente. E se você quiser ajudar o projeto, aperta o botão de seguir. Semana passada eu expliquei porque era importante e muita gente que já ouviu o podcast há muito tempo percebeu que não seguia. Então pode ser o seu caso. Segue aí o podcast. E se você está achando que o episódio está bem feito, faz um comentário. Porque, as pessoas que não gostam, com certeza já comentaram. E principalmente, o melhor jeito de ajudar é virando um apoiador. São os nossos apoiadores que a gente pode contar para manter o podcast. O apoiador está podendo assistir a gravação, escuta os episódios antes aqui pelo Spotify mesmo, então apoia o podcast e ajuda a Marcela, que a essa altura já está com a cabeça no próximo episódio. Agora sim, de volta ao caso da Yvonne. 2 anos depois do desaparecimento da Yvonne, o caso foi transferido para o Departamento de Casos Arquivados, chamado Arquivo X, da polícia de Cracóvia. A investigação foi transferida para Cracóvia porque havia a presunção de que a polícia local estava, de alguma forma, ocultando o curso real dos eventos e dos perpetradores, devido a algum envolvimento. Mas eu acho que, na verdade, era só incompetência mesmo. Talvez tirando aí o Patrick, que tinha um pai policial, mas eu ainda vou chegar lá. Mas assim, o resto da investigação eu acho que foi só incompetência. Foi aí, quando o caso foi parar no Arquivo X, que as coisas começaram a andar. O Arquivo X descobriu, por exemplo, que, na noite em que a Yvonne desapareceu, um telefone se conectou às mesmas torres que o celular da Yvonne em seu caminho. E se conectou também à torre perto da casa dela. Esse mesmo telefone tinha contactado o Pavel mais tarde. O número foi identificado e a pessoa dona daquele telefone foi encontrada.
Era uma garota conhecida da Yvonne e do Pavel que estava festejando na mesma boate e voltou para casa. Essa garota também morava perto do apartamento da Yvonne. Mas o caminho dela para casa foi diferente porque ela não foi a pé, né? Ela foi de táxi. Mas ainda estava dentro do alcance das mesmas torres de celular da Yvonne, entendeu? Entendi, mas foi ao mesmo tempo que ela saiu? Ela saiu mais ou menos no mesmo horário. Por volta de, 3h40 da manhã, ela estava fazendo o trajeto dela e o celular dela estava na mesma antena, na mesma torre que o da Yvonne. E depois, quando ela usou o celular de novo, que aí talvez tenha sido para ligar para o Pavel, ela já estava na mesma torre que fica a casa da Yvonne, entendeu? Outro detalhe interessante é que a Yvonne desapareceu na noite de sexta para sábado. E na segunda-feira, um dos seus amigos, o Adrian, relatou à seguradora que ele havia destruído completamente seu carro. Pode ser uma coincidência, mas não deixa de ser uma coincidência estranha. A polícia e a seguradora examinaram esse carro minuciosamente na época, mas o Arquivo X acreditava que algo poderia ter passado despercebido. Afinal, eles estavam investigando o acidente para fins de perícia, benefício, seguro e tal, não em relação ao desaparecimento da Yvonne. Então, o Arquivo X começou a procurar o carro na Polônia para reexaminá-lo. Aparentemente, apesar dos danos extensivos, o carro não foi sucateado, ele foi consertado e vendido. A gente não tem detalhes sobre como ou quando o acidente de carro do Adrian teria acontecido, mas eu acredito que tenha sido no domingo ou talvez de domingo para segunda. O carro, que era um BMW branco, pode ter sido danificado durante um pega, uma corrida nas ruas das quais o Adrian gostava de participar. O boletim de ocorrência do acidente constatou danos no para-brisa e na porta do motorista, na janela e no espelho retrovisor. Os investigadores do laboratório forense da Delegacia Provincial de Gdansk coletaram amostras de cabelo e fibras, mas não encontraram nada suspeito. A polícia também coletou cabelos e fibras no carro por precaução, mas também não encontrou nada de anormal. Depois, essas fibras e esses pelos foram passados para o Arquivo X, foram comparados com o DNA da Yvonne e não era dela. Será que é possível que a Yvonne estivesse naquele carro? Eu particularmente acho bem difícil porque na noite em que ela desapareceu, o Adrian nem estava de carro. Ele foi embora da boate dividindo um táxi com o Pavel e o Marek e o taxista confirmou isso. Outro detalhe importante é que ninguém viu o Adrian e a Yvonne juntos interagindo sozinhos naquela noite. A Yvonne parecia mais próxima do Pavel e foi para ele e para a amiga Adria que ela direcionou a atenção dela. Mas não deixa de ser curioso que o Arquivo X tenha procurado esse carro para reexaminar. Outra coisa que eu descobri que pode ser importante é que a Yvonne namorou um policial de 25 anos, chamado Martin. Os dois foram vistos juntos algumas vezes nas semanas anteriores ao desaparecimento dela, mas aparentemente a Yvonne terminou com ele. Mesmo assim, o Martin foi visto circulando pelo bairro da Yvonne algumas vezes antes do desaparecimento. Há quem suspeite também que, na verdade, os dois não estavam namorando e que a Yvonne era uma informante do Martin em relação a tráfico de drogas. O álibi e o depoimento dele em relação ao desaparecimento dela, o que ele estava fazendo naquela noite, lógico que nunca foram divulgados. E já que a gente está falando sobre drogas, tinha alguém no círculo social da Yvonne que realmente vendia drogas. E essa pessoa estava com ela na noite do desaparecimento. Era o Pavel. Dizem, inclusive, que a briga dele com a Yvonne na boate teria sido por causa disso, em relação a drogas. Talvez ela não gostasse que ele vendia drogas. São só rumores. Há alguns anos atrás, o Pavel chegou até a ser preso por tráfico de drogas. E o Pavel também foi acusado de adulteração de evidências, porque ele teria entrado no computador pessoal da Yvonne e apagado alguns dados,
além de ter contatado algumas pessoas enquanto se passava pela mãe da Yvonne. A polícia realizou buscas na casa do Pavel e apreendeu, entre outras coisas, o celular dele, o computador e alguns cartões de memória. Anteriormente, os investigadores já o haviam visitado e interrogado diversas vezes e tinham periciado a propriedade dos avós dele, onde os jovens fizeram a fogueira antes de ir para a boate. Eu, pessoalmente, não acredito que o Pavel tenha relação com o desaparecimento da Yvonne. Eu acho que ele provavelmente acessou o computador dela para apagar evidências de que ele havia traficado drogas no passado. Deviam existir mensagens comprometedoras que foram trocadas entre ele e a Yvonne, e ele estava tentando se proteger. O Pavel foi uma das pessoas mais visadas e mais investigadas desse caso, e ele tinha um álibi. Ele pegou um táxi e ele foi deixado na casa dos avós. Inclusive, a polícia sabe que quando ele falou com a Yvonne pelo celular pela última vez, a torre a qual o telefone dele se conectou era a mais próxima da casa dos avós, longe de onde a Yvonne estava naquele momento. No outono de 2017, uma agência de detetives particulares, a agência Lampart, que vocês ouviram falar, eu acho, nos episódios da Madja Zuk, tornou pública a teoria deles sobre o que aconteceu com a Yvonne. Eles desenvolveram essa teoria observando imagens de câmeras de segurança ao longo do calçadão. Os detetives notaram que 3 funcionários de uma empresa de limpeza estavam usando um caminhão de lixo para recolher lixo ao longo do calçadão por onde a Yvonne caminhava. A agência teorizou que os 3 funcionários teriam assediado a Yvonne, que algo aconteceu e os funcionários, intencionalmente ou acidentalmente, mataram a Yvonne. Então, eles colocaram o corpo dela no caminhão de lixo. A agência de detetives disse também que a sua principal evidência era uma imagem estática das imagens das câmeras de segurança, onde eles afirmam que o corpo da Yvonne pode ser visto no caminhão. Os 3 trabalhadores foram interrogados pela polícia. Essa agência de detetives leu seus depoimentos e apontou que havia inconsistências. Depois que a agência tornou pública essa teoria, os 3 trabalhadores negaram veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento da Yvonne. Disseram que eles a viram sim durante o trajeto naquela manhã, mas não chegaram nem a interagir com ela. Além disso, muitas pessoas que viram as filmagens, bem como a imagem estática, não enxergam nada naquele caminhão de lixo, muito menos o corpo da Yvonne. Realmente só parece ter lixo no caminhão. O promotor também disse que a agência de detetives não provou que os 3 trabalhadores tivessem qualquer ligação com o desaparecimento da Yvonne. Então é lógico que nenhuma acusação foi apresentada contra eles. Era só a agência Lampart querendo se promover, dizendo que tinha resolvido um dos casos mais enigmáticos da Polônia. A maior parte da atenção pública em torno do caso se concentrou no cara da toalha, visto nas últimas imagens de câmera de segurança da Yvonne, que mostram esse cara da toalha andando atrás dela. Apesar de inúmeras tentativas e da divulgação da imagem dele ao público, o homem não tinha sido identificado. Até que, em 2022, o Arquivo X publicou outro vídeo que apresentava o mesmo homem, só que em um ângulo diferente, numa visão mais direta e com melhor qualidade. Poucos dias depois, ele próprio foi à polícia. Descobriu-se então que se tratava de um turista da Silésia que estava de férias em Tree City. Ele não sabia nem que estavam procurando por ele naquela época e ao longo de todos esses anos. O homem não tinha muitas informações para oferecer sobre a Yvonne, principalmente porque muitos anos já tinham se passado, mas ele foi inocentado de suspeitas e foi liberado. Agora, eu quero falar para vocês sobre o ex-namorado da Yvonne. Lá no início do episódio, Alexandre, eu mencionei que ela tinha namorado um rapaz chamado Patrick. E eu botei um pin. Sim, exatamente. E que os dois haviam terminado recentemente.
Eu também disse que quando a Yvonne estava lá no Dream Club, ela recebeu uma mensagem no celular de uma amiga dizendo que o Patrick estava em outra boate com outras garotas. E isso deixou a Yvonne muito chateada e de mau humor. Bom, nessa noite, a Yvonne e a Adria tinham sido chamadas pelos amigos da escola para irem numa fogueira no Parque Reagan. Mas elas preferiram sair com o Pavel, o Adrian e o Marek porque elas estavam loucas para entrar no Dream Club. Essa fogueira no Parque Reagan aconteceu e a maioria dos amigos da Yvonne e da Adria estiveram por lá, inclusive a Kasia, que foi quem mandou a mensagem sobre o Patrick para a Yvonne. Vocês devem se lembrar da Kasia porque ela ligou às 8 da manhã para a casa da Yvonne e depois apareceu no salão da mãe dela para dizer que a Yvonne estava desaparecida e tal, né? A fogueira teria acabado pouco antes das 2 da manhã. E depois que ela acabou, alguns dos amigos foram embora e outros resolveram esticar a noite, né? Continuar se divertindo e foram para uma boate perto da casa da Yvonne. O Patrick, que estava nessa fogueira, foi uma das pessoas que resolveu ir para a boate com as garotas que ele tinha conhecido no Parque Reagan e com alguns amigos dele de longa data. Aí a Kasia foi lá e contou para a Yvonne por mensagem. Mas a própria Kasia não foi para a boate com esse grupo, não. Ela foi para casa. Através do jornalista polonês Janusz Szostak, que escreveu 2 livros sobre o caso da Yvonne, foi descoberto que, uma semana antes dela desaparecer, a Yvonne foi espancada pelos amigos do ex-namorado Patrick. Caralho. E ela apanhou bem no Parque Reagan. E exatamente dos mesmos amigos que estavam com o Patrick no local na noite em que ela sumiu. Lembrando também que o Parque Reagan era um parque por onde a Yvonne passaria para voltar para casa a pé. Considerando o caminho que a Yvonne estava fazendo para ir para casa, logo depois dela ser registrada pela última vez pela câmera de segurança, ela deveria virar a uma esquerda e atravessar o Parque Reagan para chegar no bairro onde ela morava. Não deve ter trazido boas lembranças para ela, o Parque Reagan, já que ela tinha apanhado ali uma semana antes. Segundo a maioria dos relatos, apesar de não estarem mais juntos quando a Yvonne desapareceu, ela e o Patrick ainda estavam claramente envolvidos emocionalmente. E uma das teorias para o motivo dela ter decidido ir a pé para casa era que ela esperava encontrá-lo no caminho. O Patrick foi interrogado pela polícia e perguntaram para ele onde ele estava quando a Yvonne desapareceu. E o Patrick não contou que ele esteve na fogueira e na boate naquela noite. Ele disse que tinha andado com os amigos no calçadão de Gdansk e que 1h da manhã ele já estava de volta em casa e já tinha ido dormir. A polícia percebeu que o Patrick não estava dizendo a verdade e interrogou os amigos dele também. E as respostas sobre o que eles fizeram naquela noite foram diferentes, né? Foram inconsistentes com as respostas do Patrick. Várias testemunhas também viram o Patrick na boate naquela noite. Além disso, ele usou o celular várias vezes entre 3 e 4 da manhã e os registros telefônicos mostram que ele estava na região do Parque Reagan naquele horário e não em casa, como ele afirmou. O conteúdo das mensagens enviadas pela Yvonne para a amiga Adria naquela noite dá a entender que ela estava indo atrás do Patrick na boate em que ele estava. Na verdade, dá a entender que ela ia passar pelo Parque Reagan, que já ficava na rota dela mesmo, para ver se a fogueira ainda estava acontecendo, se ainda tinha algum amigo deles por lá, e que depois ela iria até a boate, que era perto da casa dela. A última mensagem que a Yvonne enviou para Adria antes da bateria dela acabar dizia algo como: eles ficaram me enchendo o saco com merda. Assim, essa é a tradução do polonês para o português. É mais ou menos isso, entendeu? Essa é a intenção. É mais ou menos o que ela queria dizer. E isso poderia sugerir que alguém a estava assediando ou algo do tipo. Talvez os amigos do Patrick, que já tinham batido na Yvonne uma semana antes, a mando dele, ou talvez o próprio Patrick. Quando o Patrick foi confrontado sobre essas inconsistências, ele disse que não se lembrava do que ele estava fazendo quando a Yvonne desapareceu.
Ele disse depois que ficou dirigindo pela cidade com os amigos até de madrugada. O Patrick também foi questionado sobre o que ele fez mais tarde ao longo do sábado, depois que a Yvonne desapareceu. E ele disse que foi a uma vila costeira que fica a 70 quilômetros ao norte de Gdansk. Perguntaram ao Patrick com quem ele foi para esse lugar, mas ele disse que não se lembrava. A memória dele era péssima, né? O Patrick mentiu para a polícia muitas vezes e ele só deu informações bem vagas depois de ser pego numa mentira. A filmagem da boate onde o Patrick esteve naquela noite simplesmente desapareceu. Ela chegou a ser coletada por 2 policiais, mas depois elas evaporaram. O Arquivo X não conseguiu e os investigadores do caso não conseguiram localizar as imagens de novo, para ter certeza se o Patrick estava lá, se não estava, a hora que ele saiu e tal. E um detalhe interessante é que o pai do Patrick é um policial de Tri-City. Esse pode ser um dos motivos pelos quais o Arquivo X de Cracóvia assumiu o caso, né? Porque podia ter alguém interferindo nas investigações ali em Gdansk e em Tri-City em geral. Os investigadores tratam o Patrick como o principal suspeito do caso, mas não tem absolutamente nenhuma evidência contra ele. Bem, quando eu estava acabando de escrever o roteiro, algumas informações novas foram divulgadas, tipo, há 1 ou 2 dias atrás. Porque um novo livro sobre o caso da Yvonne foi lançado agora, em julho de 2025, e com ele chegaram novas teorias e um novo possível suspeito. Então eu tive que incluir essas informações aqui. Isso também acabou atrasando o episódio, a gravação do episódio e tal. Não foi só o polonês que me atrasou. Para começar, os donos do Dream Club abriram outra boate, chamada Zatokostok, que estava ligada ao caso de Krystek, um homem que abusou e estuprou inúmeras meninas menores de idade e jovens adultas e que trabalhou como gerente na boate Zatokostok. Apesar dessa boate ainda não existir em 2010, quando a Yvonne desapareceu, os arredores da Zatokostok, que fica a uma curta distância a pé do Dream Club, foram minuciosamente investigados e a polícia afirmou que essas buscas na região eram ligadas ao caso da Yvonne. O Krystek, condenado em 2024 por inúmeros crimes sexuais, pode ter conhecido a Yvonne e até ter se divertido com ela numa boate de Sopot antes dela desaparecer. Foi um amigo do próprio Krystek, chamado de Kula, quem afirmou numa entrevista com os autores desse novo livro que o Krystek e a Yvonne se conheciam da boate Orgânica. E essa é uma alegação nova, porque já existiam rumores que o Krystek teria importunado a Yvonne em casas noturnas, mas nunca existiu nenhuma confirmação disso, muito menos de que eles se conheciam e que já tinham curtido juntos numa boate. A Orgânica é mais uma boate que pertence aos mesmos donos do Dream Club e da Zatokostok. Além disso, os autores do livro tiveram acesso ao caso do Krystek, e uma das meninas que foi estuprada por ele afirmou em seu depoimento que ele tinha ameaçado fazer com ela a mesma coisa que havia feito com a Yvonne Wiatorek. O Krystek e a Yvonne também tinham alguns amigos em comum. E os donos dessas boates eram pessoas ligadas, tipo, à máfia polonesa, ao tráfico de drogas, talvez até ao tráfico humano e sexual. É claro que essas evidências são circunstanciais e nós não sabemos o que o Krystek estava fazendo naquela noite, nem se ele estava no Dream Club ou não. Mas ele seria um bom suspeito nesse caso, porque ele atacou e estuprou mais de 30 mulheres, sendo a maioria delas menores de idade ou jovens de até 20 anos. Como a Yvonne tinha 19 anos, ela estaria nesse perfil demográfico das vítimas do Krystek. Além disso, pelo visto, ele conhecia a Yvonne. Eu não sei quão bem ele a conhecia, mas os dois aparentemente já tinham se encontrado antes, já tinham se divertido juntos antes, tinham amigos em comum
e frequentavam as mesmas boates. Ele é um predador sexual perigoso e ele deveria ser investigado em relação ao desaparecimento da Yvonne. No início das investigações desse caso, lá em 2010, o nome dele não foi nem mencionado. Foi só de 2015 para cá que começaram a circular rumores a respeito do Krystek e da Yvonne. Outra novidade recente é que, de acordo com o Departamento de Polícia de Varsóvia, uma nova pista surgiu. Os policiais do Departamento de Combate ao Terrorismo e Homicídios de Varsóvia, que atualmente são os responsáveis por esse caso, ele saiu do Arquivo X e foi para Varsóvia, eles receberam informações de que o motorista de um Fiat Cinquecento branco pode estar envolvido no desaparecimento da Yvonne. A polícia divulgou um vídeo de vigilância mostrando o carro em questão e pediu ajuda para encontrá-lo. Esse Fiat Cinquecento branco estava passando em Sopot, na área onde a Yvonne foi vista pela última vez, menos de 1 hora depois das câmeras a registrarem. E a polícia suspeita que o motorista do carro era um segurança de uma das boates da região e pode ter ligações com o submundo do crime. A gente sabe que pelo menos 3 das boates de Sopot tinham ligação com o submundo do crime. A polícia também parece ter bastante certeza de que a Yvonne foi morta por alguém que a conhecia. Esse não foi um crime cometido por um assassino aleatório, porque alguém aleatório não se incomodaria em esconder um corpo tão bem assim. Pelo menos é o que a polícia de lá acredita. Na opinião dos investigadores, a Yvonne provavelmente atravessou com segurança a área do Parque Reagan e chegou à área onde ela morava. Alguém que ela conhecia poderia estar esperando por ela lá. Talvez ele tenha pedido para conversar, tenha a convidado para entrar no carro. Já estava bem claro, era praticamente dia e a casa da Yvonne era bem próxima. Ela provavelmente entrou num carro por vontade própria, porque se alguém a tivesse forçado a entrar no carro, certamente teria sido notado por transeuntes, porque havia muita gente circulando naquela noite. Além disso, a polícia também teria encontrado algum vestígio da Yvonne, porque ao se defender, ela teria deixado cair a bolsa, algum item da bolsa, ou então os sapatos que ela estava carregando na mão. Ela estava andando descalça, segurando os sapatos de salto que estavam machucando o pé dela. E nenhum dos itens, nenhum sinal, nenhum traço da Yvonne nunca foi encontrado. A mãe da Yvonne, a Kinda, ainda tenta descobrir o que aconteceu com a filha. Toda semana ela conversa com os policiais que trabalham no caso. E a relação dela com os jornalistas e com as redes sociais é agridoce, porque ela sabe que ela tem muita sorte do caso da Yvonne ter se tornado tão conhecido. Tem muitas famílias com entes queridos desaparecidos que ninguém nunca ouviu falar. Mas a Kinda já teve que lidar com muitas fofocas, muitos rumores, com notícias mega sensacionalistas sobre a filha e até sobre si própria. Além, é claro, de ter recebido várias tentativas de golpes, A Kinda afirma que ela já perdoou a pessoa que cometeu esse crime, porque sem conceder esse perdão, ela não conseguiria voltar a ter uma vida mais ou menos normal. Ela só gostaria de saber onde a Yvonne está para dar um enterro digno para a filha dela. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Silvia Pereira. Muito obrigada pelo seu apoio, Silvia. Eu espero que você tenha gostado desse caso, Apesar dele ser um caso super desconhecido, no True Crime aqui do Brasil, pelo menos. Mas, apesar de desconhecido, eu acho que o caso da Yvonne é bem interessante, sabe? Tem muitas coisas que ficam em aberto. Eu acho que a polícia sabe mais do que eles divulgam, como é normal em todos os casos. Mas, assim, é muito estranho. Por que ela saiu a pé? São detalhes, assim, que não se encaixam. Por que ela saiu a pé? E o carro que deu quase perda total.
tinha alguma coisa a ver com isso ou não? E o garoto que tem um pai policial... O ex-namorado com pai policial, o fato da menina ter sido espancada pelos amigos desse garoto. E o Pavel, que foi preso por ter adulterado provas, ter mexido no computador da Ivone. Agora surgiu esse estuprador no caso também, que é um criminoso bastante conhecido na Polônia. Então, assim, são coisas que teriam tudo pra fazer, elementos que teriam tudo pra fazer esse caso bombar no True Crime, mas por algum motivo ele é mega desconhecido fora da Polônia. Então eu espero que a Silvia tenha gostado. Beijo, Silvia. Beijo, Silvia. E se você também quiser se tornar um apoiador e colaborar para esse podcast continuar existindo e continuar crescendo, faça como a Silvia Pereira, entra lá no Apoia-se e apoia nós. Apoia nós. No Orelo também vale, né? Eu falei no último episódio, que eu gravei a mensagem e tal, eu falei no final da mensagem do apoio, eu falei, paga nós. Aí teve um ouvinte que comentou, paga nós, Alexandre, me senti caloteiro. Não, gente. Mas quem puder, por favor, ajuda. Sim, ajuda muito. É complicado conseguir fazer um episódio por semana. Sim, meus neurônios às vezes parece que estão quase queimando. Ok. Ainda mais quando é um caso da Polônia que eu invento de fazer. Aí já... O que você acha que aconteceu naquela noite? A Ivone foi vítima de um crime de oportunidade ou ela foi morta de forma planejada? O assassino era alguém que ela conhecia? Será que ela realmente chegou na região onde ela morava ou algo aconteceu antes disso? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem discutir o caso da Ivone comigo, certo? Certo. Também comenta lá no Spotify e em qualquer outro lugar. É aquilo. Comenta onde dá pra comentar, segue onde dá pra seguir. Manda mensagem. Manda beijo onde dá pra mandar beijo. Exatamente. Se me encontrar na rua, me dá um abraço. E a gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.